fazer pose pra capinha, né, gente? Oi, gente! Então, como no vídeo que eu fiz sobre faculdade, sobre como entrar numa faculdade, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo se tu ainda não assistiu, vocês falaram pra eu falar mais sobre a minha faculdade. Eu hoje vim responder a tag Minha Faculdade. Então vamos lá, porque tem muita pergunta. E no fim eu vou responder umas perguntas que vocês me fizeram naquele vídeo relacionado à minha faculdade em específico, porque tem muitas dúvidas legais e eu acho legal esclarecer elas. Qual é o seu curso de graduação? Eu faço Engenharia Química. Pois é. Quantos períodos ele tem e em qual você está? Períodos eu acredito que são semestres, é que aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente chama semestre, mas o meu curso tem 10 semestres, ou seja, 5 anos, e eu tô no 8º semestre, então faltam 2 semestres, sem contar esse, pra eu me formar. Por que você escolheu esse curso? Bom, eu escolhi esse curso de Engenharia Química quando estava no 2º ano do ensino médio. Eu tava olhando já, pesquisando sobre faculdades e eu sempre amei muito matemática, tipo, pensei em fazer matemática, pensei em fazer filosofia, eu amava filosofia também, eu pensei em fazer muitos cursos, só que eu sabia que eu queria algo relacionado à matemática, porque eu sempre fui bem nisso e pra mim era super tranquilo e eu gostava, era o que eu mais gostava de estudar. Daí eu fui olhar os cursos que tinham matemática. E eu olhei cinema, engenharias todas, eu olhei artes, eu olhei várias coisas relacionadas a artes que eu gostava muito e a matemática. Daí, quando eu pensei em fazer só matemática, eu fiquei meio assim porque eu não queria ser professora, assim, eu achava que e na área de pesquisa é muito complicado e tal. Daí eu disse, bom, tem as engenharias. E eu nunca, quando era menor, nunca pensei em fazer nenhuma engenharia. Sempre, sei lá, passou batido assim. Daí eu fui olhar o que cada engenharia tinha como cadeira. E eu vi que engenharia química tinha química, que eu ia muito bem no colégio. Tipo, não era uma cadeira, não era uma matéria que eu, nossa, amava, mas eu ia bem e achava legal, assim. Tinha física, que eu sempre gostei muito, apesar de não ir muito bem em física, mas eu adorava física, e tinha matemática. Então eu me decidi a ir, e no 3º ano eu mantive isso. Então eu escolhi o meu curso por ter as 3 matérias que eu mais gostava de estudar no colégio. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Olha, eu pesquisei, mas muito pouco. Eu pesquisei mesmo o que eu ia estudar naquilo. Mas eu até pesquisei no que eu ia trabalhar, no que eu podia trabalhar e quanto eu poderia ganhar. Mas quanto eu poderia ganhar não tava nem aí, sabe? Assim, tipo, não é que eu não tava nem aí, mas eu, assim, engenheiro sempre tem um salário bom, né? Teoricamente é pra ser bom. Mas isso não foi o que me pegou pra fazer esse curso. Eu olhei, tá, legal, um bom salário. E sobre o mercado de trabalho, eu não entendia muito o que o engenheiro químico fazia. Eu acho meio complicado até hoje de explicar. E eu li assim, eu não entendia muito bem, mas via que tinha área de cosméticos, que eu podia trabalhar em indústria. Então eu pesquisei mais ou menos, mas não tanto não. Eu pesquisei mais o que eu ia estudar. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Eu acho muito engraçada essa pergunta, assim, porque não tem nada demais na faculdade, assim, tipo, é muito legal, mas não sei, meu primeiro dia de aula foi normal, eu não participei do trote. No dia que teve o trote, na verdade, não foi assim, cedido aquele dia, porque todo mundo faltou à aula, e eu fui na aula. E não tinha ninguém na aula, assim, mas na verdade ia ter aula normal, sabe, assim. E teve o trote. E aí eu lembro que como eu não tive aula, eu saí da aula e fiquei sentada assim lá de fora do prédio. E aí passou os meus colegas assim fazendo trote, tudo abaixado e tal. Só que eu acho meio nada a ver, assim, tipo, sei lá, se fosse uma brincadeira, se fosse pra conhecer, se fosse divertido, sabe? Todo mundo brincando e tal, eu acharia super legal.
Mas eu acho meio assim, se rebaixar uma coisa que não precisa, sabe? Tipo, eu sou veterana, eu tô aqui há mais tempo, então tu tem que sofrer pra entrar. Sofrer, né? Pra entrar aqui, tipo, tu tem que ser humilhado pra entrar. Eu nunca gostei desse tipo de coisa, então não participei. Mas, assim, tava lá, eu olhei, assim, como é que era, e quando eu vi, eu disse, graças a Deus, eu não participei. Ninguém me encheu o saco também. Também não posso reclamar disso, porque eu não quis fazer e ninguém me encheu o saco pra eu fazer, sabe? Eu simplesmente, não vou fazer, e tanto faz, e não fiz mesmo. E o meu primeiro dia de aula foi normal, assim, é meio estranho, porque todo mundo mais velho, tipo, tem umas pessoas que não são necessariamente da tua idade, mas tipo, normalmente no colégio todo mundo faixa etária igual, né? Daí tu vai pra faculdade e tem um colega que é casado, outro que tem filho, outro que é da mesma idade que tu. Então assim, tem várias diversidades, mas tá todo mundo meio assim. E engenharia, gente, não tem isso assim de tipo, se apresentar. Pelo menos não teve na minha, eu acho que não tem normalmente. Tipo, falar em público ou fazer amigos, ou porque cada dia é um professor, é uma sala diferente, são colegas diferentes, tu não tem uma turma fixa. Tipo, tu entra com pessoas, né? E aí, tipo, eu tenho colegas que, graças a Deus, estão comigo até agora, porque a gente se ajuda bastante e acaba rolando uma amizade, assim. Mas são poucos, porque sempre tá mudando de turma e tu faz cadeiras diferentes, então, tipo, não tem uma turma fixa sempre, pelo semestre todo, sabe? Cada cadeira que tu faz, cada matéria que tu faz, são pessoas diferentes, então, tipo, tu não tem muito um vínculo, assim, nem com o professor, nem com os alunos, de primeira, assim, e nem depois. Com os alunos tu até pega um pouco, assim, com os teus colegas, né? Mas com o professor, bem difícil ter vínculo. Sobre seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Gente, não comecei a fazer. Na minha faculdade eu tenho 2 TCCs, um sozinha e um em grupo, e ele é feito no último semestre, no 10º semestre. Eu tô no 8º, então faltam 2 semestres, assim, 3 contando com isso que eu tô fazendo, e eu não tenho ideia do que eu vou fazer. O em grupo a gente não escolhe o assunto, mas o que a gente faz sozinho a gente escolhe. Eu queria fazer sobre o meio ambiente e tal, mas eu não sei o que eu poderia abordar de diferente e não tenho ideia de como é que é, assim, ainda não entrei nessa parte, tenho que vencer umas barreiras antes, mas enfim, né, gente? Você se considera uma boa aluna? Olha, eu nunca rodei em nenhuma cadeira, eu já peguei G2, que é como a gente chama na PUC, mas deve ser dependência nos outras, que é tipo, eu já fiz provão, mas eu sempre passei e também não fico me importando com isso, pra falar bem a verdade, assim, importa pra mim eu passar. Mas assim, eu não me considero uma boa aluna porque eu não me aprofundo naquilo que eu tô estudando. Vocês já vão entender mais ou menos por quê, mas assim, não é como se eu viesse pra casa, eu estudo pras cadeiras e tal, mas eu não venho pra casa e leio um livro de engenharia química, nem pesquiso sobre um processo, nem... Sabe? Eu não faço isso. E eu acho que uma faculdade, se tu quer fazer bem feito, tu precisa fazer isso, porque a faculdade, ela é só uma base muito rasa daquilo que vai ser a tua profissão, sabe? Pra assim, nossa, eu sou uma boa aluna, eu acho que tu tem que ir a pesquisar a fundo, se apaixonar por aquilo e pesquisar e, tipo, fazer parte da tua vida mesmo. E nesse caso, não. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Não! Eu acho que eu sou a primeira pessoa que responde essa tag e fala que não. Não devo ser a primeira, mas enfim. Não estou 100% satisfeita. E até, se vocês quiserem que eu faça um vídeo... Nossa, gente, pousou um passarinho agora na árvore, tão bonitinho. Ele tem um peitinho amarelo. Ai, que amor. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre como é fazer uma faculdade em que tu não gosta, eu posso fazer, porque é um pouco complicado. Mas deixa eu explicar. Eu escolhi engenharia química quando eu tinha 15 anos, eu estava no 2º ano. Daí com 16 anos eu continuei com isso na minha cabeça, que eu ia fazer engenharia química. Daí eu me formei no colégio com 16 anos e com 17 anos eu entrei pra faculdade. Com 17 anos, gente, eu tenho 21 agora, muita coisa mudou, tá? E também assim, não tem, eu escolhi,
é muito difícil, impossível praticamente, tu com 15 anos escolher uma profissão ou escolher uma faculdade que tu vai fazer, vai gostar e vai fazer aquilo pro resto da tua vida. E assim, não é um casamento, entendeu? Faculdade não é casamento, gente. E também até casamento tem divórcio. Então, é o seguinte, eu gosto de engenharia química, gosto, acho legal. Faria de novo? Não faria de novo, porque é uma faculdade extremamente difícil. Ela é uma faculdade que tem muita prova, eu me sinto muito pressionada. É uma faculdade totalmente assim, ó, prova, 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 tu tem que saber. Engenharia química abrange muitas coisas, muitas áreas, então são muitos assuntos que tu tem que saber. E física, matemática, química, e aí tudo isso na tua volta, e tu também tem um peso de o seguinte, tu está trabalhando numa indústria e acontece alguma coisa, sei lá, uma bomba ou uma caldeira, que é o pior, sei lá, mas caldeira é aqueles fornos, né, digamos assim, tá? Isso pode explodir, tem várias coisas que podem acontecer numa indústria e vai envolver pessoas. E aí não importa se tu só assinou a planta, se tu só assinou o processo ali daquela indústria, ou se tu tá ali como engenheiro químico daquela indústria, mas se o teu nome estiver envolvido, tu pode até ser preso, dependendo se tu cometer um erro tamanho do universo, assim, sabe? E tu pode machucar pessoas, isso é real, assim, sabe? Então, tem essa pressão de ter que acertar, sabe? Tu lida com problemas. O engenheiro químico resolve problemas, basicamente, todos os dias, toda hora. E eu acho que quando eu tinha 15 anos, tenho certeza, eu não estava preparada para isso. E eu sempre fui muito das artes. Eu sempre fiz balé, sempre fiz jazz, sempre gostei de filmes, de gravar vídeos, sempre fui muito comunicativa. E eu sinto falta de criar dentro da engenharia química. Eu não quero ser só uma... Como é que eu vou dizer? Eu não quero só acompanhar o processo e ver se aquilo tá dando certo ou não. Eu quero criar coisas novas, quero criar conteúdo, eu quero falar com as pessoas, sabe? E essa parte, assim, me faz muita falta. Então eu pretendo fazer outra faculdade, eu não sei se publicidade ou propaganda, não sei... Já pensei em fazer muito cinema e, enfim, ou design, eu não sei, qualquer coisa mais humano, mais manual, mais de criação, sabe? Mais de comunicação, de mídia. E o YouTube foi uma forma de eu escapar disso, sabe? De eu conseguir pegar esse meu lado que tava faltando tanto, assim, que eu tava sentindo tanta falta e tipo, vum, sabe? Vai, vou fazer isso. Então, assim, eu gosto, mas eu acho que eu sempre fui muito assim e eu acho que eu não vou conseguir viver feliz realmente se eu não fizer uma faculdade que eu ame. Se eu não trabalhar, na verdade, com aquilo que eu ame. E eu não amo engenharia química, eu gosto, acho legal, acho interessante, acho chato também, muitas vezes. Eu acho uma faculdade muito pesada, difícil e chata. Ela é muito chata, assim, sabe? Mas tem coisas muito interessantes, tem partes muito importantes, partes de resíduo, de indústrias, que é exatamente aquilo de saber o que tu vai fazer com aquilo que sobrou. O que tu vai fazer com isso? Tu vai jogar no mar? Não pode. Tem leis ambientais pra isso. Eu acho essa parte muito importante no momento que a gente está vivendo, sabe? Então, saber o que fazer com isso e não só saber onde descartar, mas a empresa pode lucrar com isso. De repente a gente começa a produzir uma outra coisa que vem exatamente do que sobrou do processo principal. Ou vende para uma empresa que utiliza isso como matéria-prima do seu processo. Tem várias maneiras, assim, de tu driblar isso. Então, eu acho muito interessante essa parte ambiental. Eu acho interessante, mas não sou apaixonada por isso. E eu acho que eu não sei. Agora, nesse momento que eu tô vivendo, eu não me contento em trabalhar com alguma coisa que eu não seja apaixonada, sabe? Então... Enfim, mas é a vida e eu quero terminar a faculdade, porque, querendo ou não, eu só fui descobrir que eu não gostava dessa faculdade no 6º semestre. E eu acho que
qualquer engenharia vai acontecer mais ou menos isso, assim, porque no início ela é muito básica, então eu tive cálculo, eu tive química, eu tive física. E são cadeiras muito abrangentes e coisas que a gente até já viu no colégio. Então assim, não tem como eu saber, sabe? Não era uma coisa específica do meu curso desde o início. Engenharia tem muito isso, então assim, no início tu não vai saber exatamente como é que é, ou estudar especificamente aquilo pra tua engenharia, ou pra engenharia química, ou pra elétrica, ou pra civil, sabe? É tudo meio igual no começo, então é meio difícil de tu ver se tu vai gostar ou não. E aí quando eu tava no 6º semestre eu já tinha passado por tantas cadeiras difíceis que eu pensei, não, vou com isso até o fim, até porque, por mais que eu não queira trabalhar com isso, se no futuro eu tiver que trabalhar com isso, ou me faltar alguma coisa, eu vou ter um diploma de engenharia química, uma graduação de engenharia química. Então, eu acho que eu tô me garantindo com isso, sabe? E também a faculdade de engenharia química me proporcionou ter uma resistência, uma força e uma maneira mais crítica de olhar as coisas, as pessoas, saber falar de uma maneira mais objetiva. Isso é importante, assim, sabe? De ser mais direto, de saber solucionar problemas da vida e sempre, sabe? Então, acho que isso me dá uma visão maior. Então, na verdade, assim, não importa qual faculdade você está fazendo, acho que ela sempre vai valer a pena para alguma coisa. E a minha faculdade que eu estou fazendo agora não deixa de ser isso também. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplo, estetoscópio, calculadora científica? Ai, achei demais. Assim, que a gente tem que comprar, não. Eu tenho uma calculadora gráfica. Eu tenho a calculadora HP 50G e ela me salva muito e salva muita gente, porque ela é maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês. Ela... Assim, não precisa comprar ela, tu consegue fazer o curso sem ela, mas assim, digamos que isso ajuda muito. E ela é uma calculadora gráfica, então ela não é científica, ela é mais, isso é uma calculadora. E dá até pra jogar o jogo da cobrinha, tem esse jogo aqui, pra vocês terem uma ideia. Tu consegue fazer basicamente tudo nisso aqui, tem coisas que eu nem sei mexer nela. Então assim, eu acho que é mais só isso, porque a engenharia química, ela tem laboratórios que são de química, mas poucos laboratórios que a gente tem são próprios da engenharia química, porque a engenharia química é muito industrial, então a gente teria que ir para uma indústria ver tudo o que acontece, então acaba que a gente não tem muitos laboratórios realmente da nossa área, os laboratórios que a gente acaba tendo são da química. Seu curso tem muita matemática? Eu fico muito chateada com essa pergunta sempre, assim, porque eu sempre gostei de matemática e tudo bem, eu não tô dizendo que tu não pode, tu tem que gostar de matemática e que não é difícil, que é super fácil. Não, matemática realmente tem coisas muito complicadas e, enfim, mas assim, eu não sei porque as pessoas têm um ódio, têm um pavor tão grande de matemática, sabe? E eu acho que isso se deve um pouco sempre desse pensamento que vem assim, mas tem muita matemática, matemática é um horror. Ou até eu acho que desde criança, tipo, tu vai perguntar pros teus pais, pai, como é que eu faço esse exercício de matemática? Daí o pai fala assim, não, matemática eu não sei, matemática é horrível, como é que tu faz isso e tal. E eu acho que isso acaba passando, assim, por gerações, um medo da matemática, assim, que nem é pra tanto, gente, sabe? Porque eu ia muito pior em história e achava muito complicado entender economia, entender o que aconteceu, achava muito complicado tudo isso, assim. E na matemática eu vi uma simplicidade muito grande de assim, 2 mais 2 é 4, então é 4, sabe? Eu acho que as pessoas que têm dificuldade com matemática não querem entender, porque tem dificuldade de entender ou de aceitar simplesmente. Eu acho que assim, se por mais que tu não entenda alguma coisa na matemática, se tu aceitar que aquilo é verdade, se tu aceitar que 2 mais 2 é 4, tu vai ir bem, tu vai conseguir ir adiante, sabe? Mas se tu não entender que em 1500 o Brasil foi descoberto, isso, que aquilo, tu não vai entender o que aconteceu depois, porque
não vai fazer sentido nenhum, entendeu? Pra mim é isso. Mas enfim, tem muita matemática, sim. Em tudo, gente, em tudo na vida vai ter matemática. Eu tô fazendo uma cadeira de análise de investimentos que é maravilhosa, gente. Assim, ó, tá abrindo minha cabeça, tipo... Porque são juros simples, juro composto, sabe? E é chato, é difícil, assim, tem umas coisas chatas, mas é importante porque às vezes, por exemplo, eu tô aprendendo que assim, que nem aquelas propagandas de carro, zero de taxa, compre agora seu carro zero de taxa, não existe zero de taxa, taxa zero de taxa. Não existe taxa zero, sabe? Tipo, tá tudo embutido no valor do carro já. E se tu vai fazer o cálculo mesmo, se tu pega aquela propaganda que a gente vê na TV e faz o cálculo que eu tô aprendendo agora, gente, tem juros, tem muitos juros. Então, assim, sabe? Tu tem que... É umas coisas que se tu não souber, tu tem que estar ligado, entendeu? Porque senão tu tá perdendo dinheiro. E apesar de dinheiro não ser tudo, é o que nos mantém vivos nesse mundo, assim. Então, assim... Tem matemática, tá? Fiquei muito... É que eu acho que pra mim não faz sentido. Pra mim tinha que ser. Seu curso tem muita história? Não tem muita história. E eu acho história muito importante, tá, gente? Então, assim, queria saber mais até. Mas tem sim muita matemática. Então, se tu não é muito fã de matemática, realmente não recomendo. Mas eu acho que essa pergunta não deveria mais existir, né? Geralmente, nas faculdades existem o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece em só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Sim. Muitos desistiram, alguns só deixaram de fazer algumas cadeiras, estão fazendo menos cadeiras, ou enfim. Mas é que não dá pra ver tanto essa diferença agora, porque é aquilo que eu disse, eu não tenho uma turma fixa. Então, cada cadeira é uma turma diferente, com um número de alunos diferentes. E é isso aí, sabe? Então tem gente fazendo cadeira do 7º semestre, tipo, eu tô fazendo cadeira do 5º semestre, só que eu tô no 8º, entendeu? E eu já fiz umas do 9º, então é meio complicado de ver isso, mas na hora da formatura eu entrei com uma turma de 60 e normalmente se formam 15, 20, sabe? Então tem isso sim, e tem muitas cadeiras tranca-curso, nossa, isso tem demais. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Eu acho que o principal é tu realmente pesquisar o mercado de trabalho, que eu acho que é isso que faltou pra mim, sabe? Eu pesquisei muito o que eu ia estudar e esqueci do que eu ia fazer. Então pesquisa, olha bem como é, tenta entender, tenta aprender sobre o mercado de trabalho, vê se é um ambiente que tu realmente gosta, um ambiente industrial. Não necessariamente tem que ser industrial, tá, gente? Pode ser de pesquisa, pode ser laboratorial, pode ser... Um engenheiro químico pode fazer basicamente tudo, e até porque tu pode trabalhar numa área mais administrativa, provavelmente. Mas, claro, vai lá se tu gosta de matemática, gosta de química, gosta de física. Esse é o curso pra ti, assim, envolve tudo isso e mais um pouco. E se tu gosta dessa área mais abrangente, trabalhar resolvendo problemas, essa é a tua vibe, vai fundo, estuda muito, esteja preparado para muitas provas, muitos relatórios que tu vai ter que fazer, vai ter que mexer muito no Excel, o que mais? Vai aprendendo aí, vai aprendendo a mexer no Excel, a fazer relatório, e é isso, gente, não tem muito, tem que estudar mesmo, tem que estudar bastante. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? DP deve ser recuperação, né? Já várias vezes, é muito comum na engenharia no geral, em qualquer curso. Já fiquei, só nunca rodei, mas também se rodasse faz parte e não tenho vergonha de dizer isso, porque realmente é um curso difícil e também, gente, ninguém é obrigado a saber tudo toda hora. Então, sim, já fiquei. Eu possuo algum método diferente de estudo? Não, gente, é só pegar e fazer 1000 listas de exercícios, esse é o meu estudo sempre. Faça um resumo básico do seu curso para quem tiver interesse de fazê-lo. Bom, eu acho que eu já meio que falei tudo isso, mas assim, engenharia química, ela estuda o processo de alguma coisa, de uma matéria-prima, enfim. Então, sei lá, imagine uma indústria de sapatos. Então, tu vai saber tudo o que acontece no processo, as matérias-primas, do que precisa para fazer o sapato,
o tecido do sapato vai ser couro, vai ser não sei o que, ele vai ter que ser aquecido, como é que ele vai ficar no formato, o que mais? A maior, assim, o foco da engenharia química é a indústria petroquímica, que é o foco, sempre o maior foco era esse. Muita gente entra na engenharia química com esse foco de trabalhar na Petrobras, de trabalhar em relação ao petróleo. Então ele praticamente cuida de toda a indústria, toda a empresa, ele administra, ele normalmente nunca, porque podem contratar um engenheiro de processo de produção, um engenheiro elétrico, um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, e muitas indústrias acabam fazendo o quê? Contratando um engenheiro químico que sabe todo o processo e ele se vira. Então assim, tem um mercado muito abrangente da engenharia química. O engenheiro químico, ele pode trabalhar como químico. Então quando a gente se forma, a gente tem tipo 2 diplomas, digamos, não é 2 diplomas, mas a gente pode atuar como químico e como engenheiro químico. E é isso, gente, assim, é um pouco complicado explicar assim, sem usar nenhum termo, assim, mais, né, mas é basicamente isso. E tu pode trabalhar em pesquisa, tu pode trabalhar em laboratório, daí como engenheiro, como químico e não como engenheiro químico. Tu pode trabalhar na parte mais ambiental, que é os resíduos, enfim, dependendo da empresa, da indústria, né? Se é uma empresa muito grande, um processo muito grande, tem mais de um engenheiro que vai cuidar daquilo, então tu pode ficar com áreas, né, específicas para aquilo. Enfim, papel e celulose, cosméticos, petroquímica, tudo isso. Então é uma área muito, muito abrangente. Daí eu quero responder umas perguntas que basicamente me perguntaram assim: química ou engenharia química? Vale a pena fazer a química? Porque isso confunde muito. E eu tenho uma coisa pra te dizer: se tu vai fazer engenharia química, já fica esperando todo mundo dizer que tu faz química. Porque minha mãe até hoje fala que eu faço química, às vezes. Então assim, não é que não tenha nada a ver. Tem a ver, mas eu não faço química, eu faço engenharia química. E é bem diferente. Química, tu vai estudar, tu pode ser professor, não que se tu fizer engenharia química tu não possa, tu pode, mas enfim, né? Mas o químico, ele vai trabalhar em pesquisas, em laboratórios, ele vai ser aquele, assim, para tentar explicar melhor, ele vai ser aquele que vai pegar, analisar todos os compostos químicos, misturar e tal, aquilo, tá? Ou fazer pesquisas em relação a isso. O engenheiro químico é mais indústria, só indústria, entendeu? Aí, assim, vale a pena fazer química? Eu não sei, eu não fiz a faculdade de química, mas eu tenho muitos colegas que vieram da química, que são formados em química e agora estão fazendo engenharia química. Tem muitos colegas que desistiram, passaram, sei lá, estavam no 2º semestre de química e foram para engenharia química. Porque o que acontece? É injusto? É, mas o engenheiro químico pode trabalhar como químico, mesmo não tendo feito quase nada de tanto de cadeira que tem de química. Na faculdade de química a gente faz muito pouco, né? Comparando com o que um químico realmente faz. Então, assim, eu não acho muito justo, mas é assim que é. Então, eu acho que vale mais a pena, se tu tá a fim de fazer química para pesquisas e, enfim, vale mais a pena tu fazer engenharia química e tu pode atuar nas 2 áreas e aí, se tiver alguma falta de emprego, tu vai ter mais oportunidades, mais caminhos. Mas se tu quer uma coisa realmente específica, tá focado em química, já sabe que tu quer mais área de pesquisa, de laboratório e tal, vai fundo, sabe? É uma faculdade que eu sei que é bem difícil, porque química não é fácil mesmo, mas é totalmente diferente, tá, gente? Então, assim, depende de ti, mas se eu fosse tu, eu faria engenharia química. E não tô puxando saco, sabe? Porque eu vi muitos casos acontecerem disso de, não, sair da química ou fazer toda uma faculdade de química e depois ir lá e fazer uma engenharia química. Sendo que como engenheiro químico tu pode trabalhar nessas 2 áreas. Então, eu acho que é isso, gente. Eu falei demais, a minha voz tá tipo, assim. Desculpa se o vídeo ficou longo, mas é que eu tinha muita coisa pra falar sobre esse assunto e eu espero muito que eu tenha respondido todas as questões de vocês.
Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um joinha, se inscrevam aqui no canal se tu não é inscrito. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!